O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje, elas se iluminam mutuamente. Parecem que são bem diferentes, mas elas têm um tema particular, cada uma, que serve de aprofundamento, de ocasião de aprofundar a compreensão uma da outra. Enquanto o Evangelho apresenta uma vida, Jesus nos propõe uma vida guiada pelo amor. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nos apresenta uma vida guiada, embasada no egoísmo. Jesus diz aqui que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Pode parecer, no primeiro momento, algo simplesmente doloroso, negativo até. Mas, meus irmãos, para que haja amor verdadeiro, é necessário que haja renúncia. Se você ama alguém, você, por aquela pessoa, você pelo menos está verdadeiramente disposta a se sacrificar, a renunciar a algo. Um pai e uma mãe que amam os seus filhos, por eles se sacrificam, por eles renunciam a algo, estão dispostos até a dar a própria vida, se não de uma maneira cruenta, derramando o próprio sangue, de uma maneira então velada, mitigada, cotidiana, discreta, mas não menos dolorosa. Quando um pai e uma mãe amam de verdade os seus filhos, estes estão em primeiro lugar em suas vidas. Claro, meus irmãos, em primeiro lugar está sempre Deus, mas por amor a Deus estão os filhos. Você pensa tudo e tudo faz pensando no bem deles, e não apenas no bem material, mas no bem eterno, no bem que não passa. O marido que ama a sua esposa, da mesma maneira, ele sai do centro. Se ele ama de verdade, se de verdade ele leva a sério as promessas que um dia ele fez diante do altar, na presença do sacerdote, ele vai agora então, por amor a Deus, fazer como Cristo faz pela igreja. Ele vai dar a sua própria vida, ele vai derramar o seu próprio sangue, e a esposa, por sua vez, vai procurar amar de verdade o seu marido, sabendo, meus santos, e aqui eu dei o exemplo dos pais com os filhos, eu dei o exemplo da esposa para com o marido e do marido para com a esposa, mas aqui apliquemos a toda experiência de amor. Só há amor verdadeiro se houver renúncia, e é por isso então que Jesus, que quer o nosso bem,
que não quer que sejamos egoístas, ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quer me amar, quem quer ser meu discípulo, esteja disposto a perder tudo, até a própria vida, porque assim foi a vida de Jesus. Ele perdeu tudo, até a própria vida, por amor ao Pai e por amor a nós. E se Deus é Deus, e Deus é Deus, Deus de amor, Ele quer que nós sejamos como Ele. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então Ele quer que nós amemos. E não é uma empreitada, não é um objetivo homérico, não é um objetivo esmagador, impossível, porque Deus nos concede a sua graça, capacitando-nos a fazer aquilo a que somos chamados, para o qual somos criados. Pois bem, então, de uma maneira resumida, o Evangelho de hoje nos mostra uma vida na perspectiva do amor. E é claro, nós precisamos sempre estar iluminados pelo Espírito Santo, guiados pela luz do Espírito Santo, para que vejamos que a vontade de Deus é sempre boa, que a lei de Deus é perfeita, que os planos de Deus, mesmo que dolorosos, são os melhores para nós, que a vontade de Deus não é boa, ela é excelente, ela é ótima. E isso, meus santos, nós vemos não necessariamente, não primeiramente, e às vezes nem sequer vemos com os nossos sentidos. Isto é, não necessariamente com os nossos sentidos, não primeiramente com os nossos sentidos, e às vezes nunca vemos com os nossos sentidos, mas vemos por meio da nossa inteligência iluminada pela fé. A vontade de Deus é sempre a melhor. A lei do Senhor Deus é perfeita. Então, Senhor, concede-me a graça de eu perder a minha vida para te seguir. Concede-me a graça de fazer morrer o homem velho com o seu egoísmo, para que o homem novo, para que tu vivas em mim, de modo que eu possa dizer, como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pois bem, o Evangelho, quando nós voltamos os nossos olhos para a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 11 do livro do Gênesis, nós vemos uma vida guiada pelos próprios instintos, uma vida guiada pelos próprios pressupostos meramente humanos, uma vida guiada pelo egoísmo, porque, meus santos, nós somos feridos, nós somos doentes, e se nós nos guiarmos apenas por nós mesmos, seremos guiados pelas nossas paixões, pelos nossos desequilíbrios interiores. Então, diz aqui que nós estamos no capítulo 11, isto é, o homem pecou, Deus misericordiosamente interveio, fazendo de novo a criação, recriando por meio do dilúvio. Deus intervém, mas o pecado ainda continua na humanidade, e o pecado se desencadeia, ele vai se alastrando como erva daninha no campo. O pecado continua, estamos aqui no capítulo 11, e diz que toda a terra tinha uma só linguagem, eles se entendiam. Aqui, lembrando, é uma imagem para explicar uma realidade mais profunda, a realidade do pecado. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens pecadores, acharam uma planície na terra de Senaar, e ali se estabeleceram, e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. E disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. É sempre, meus santos, aquela mesma tentação: sereis como deuses. O homem
que quer ser como Deus, o homem que quer ser senhor da própria vida, o homem que quer dominar todas as coisas, mas não na obediência a Deus, não na sua submissão a Deus, porque é verdade, Deus nos deu todas as coisas para que nós as dominássemos, mas sendo obedientes a Ele. Mas uma vez que caímos na desobediência a Deus, o nosso domínio das coisas é sempre um domínio egoístico, é sempre um domínio desequilibrado, é sempre um domínio em prejuízo de nós mesmos. Então é um uso da criação de uma maneira desordenada. Pois bem, então os homens têm esse objetivo de construir uma cidade e uma torre que atinja o céu, e diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e o Senhor disse: nossa, eles são um só povo e falam uma só língua, e isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Isto é, como eles estão indo longe. Versículo 7: desçamos então e confundamos a sua língua. E Deus os dispersou daquele lugar. Meus irmãos, por que foi que Deus fez aquilo? Porque Deus é um Deus ciumento, cioso da sua glória, e não queria que as suas criaturas prosperassem? Não. Porque nós temos desejo de grandeza no nosso coração, e esse desejo de grandeza foi Deus quem o pôs em nós. Deus colocou um desejo de coisas grandes. Deus não quer que nós sejamos medíocres, Deus quer que nós sejamos humildes, mas humildade e mediocridade são realidades opostas. A humildade subsiste na grandeza, a mediocridade no orgulho. Você pode ser orgulhoso e medíocre. Pois bem, então Deus, porque ama a sua criatura, Deus intervém e diz aqui a palavra de Deus, que Deus divide as línguas para que eles não se entendam mais. Eles falavam uma só língua. Deus então divide as línguas e eles não se entendem, e aquele empreendimento mau não chega a se concretizar. O salmo da missa de hoje nos dá a compreensão desta leitura, quando diz assim, Salmo 32 ou 33, de acordo com a sua tradução bíblica: o Senhor desfaz os planos das nações. Quando os planos são maus, as nações têm a Deus como oponente. Quando os planos são bons, as nações têm a Deus como amigo. Quando os meus planos são maus, Deus é meu adversário. Quando os meus planos são bons, Deus é meu ajudador. Deus fará concorrer tudo para o meu bem e para que aquela realidade se concretize. Meus irmãos, diante desta palavra, de uma vida guiada pelo amor, de uma vida guiada pelo egoísmo, a pergunta é: que vida você quer viver? Não responda rápido. Não responda rápido. Porque provavelmente você verá que existe egoísmo, que existe maldade no seu coração. Logo, existe uma vida pautada não pelo amor, mas pelas suas doenças espirituais, pelas suas fragilidades e pelos seus pecados. E a pergunta é: você quer que Deus desfaça os planos das nações? Você quer que Deus desfaça os seus planos maus, como desfez os planos maus de Babel? Você quer que Deus de verdade o ensine a viver no amor, renunciando-se a si mesmo, já que, eu já falei, não existe amor verdadeiro sem renúncia, seja o amor aos seus irmãos, seja o amor a Deus, ou o amor a si mesmo. Você quer
de verdade que Deus o ensine a amar, e você quer de verdade que Deus o liberte dos seus egoísmos? Existe um salmo, assim, deixa eu só terminar aqui este salmo. Então o Salmo 32 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Então quando os projetos são maus, Deus os desfaz. Então existe um salmo, o Salmo 118, 119, de acordo com a tradução bíblica de cada um, versículo 126, que diz assim: Senhor, já é tempo de intervirdes, porque violaram as vossas leis. Isto é, Senhor, já é tempo de o Senhor intervir, de o Senhor fazer alguma coisa, porque os povos não estão mais obedecendo às vossas leis. É interessante que ontem eu conversava com umas religiosas, e elas diziam isso: padre, eu vivo pedindo a Deus que Deus intervenha no mundo, porque o mundo virou as costas para Deus. O mundo trata os animais como gente, o mundo trata os homens como se não fossem nada, dá mais valor a um cachorrinho na barriga da cadela do que de uma criança na barriga de sua mãe. O mundo se revoltou, o homem acha que ele pode ser qualquer coisa, que ele pode ser aquilo que ele disser que ele é, isto é, que ele pode se autogerar, que ele pode ser criador de si mesmo, quando isso é um ato de rebeldia contra Deus. Os atos de blasfêmia que se multiplicam no mundo, as pessoas falam coisas horríveis a respeito de Deus, e o mundo aplaude. E se nós dissermos que aquilo é errado, somos até taxados como fundamentalistas, rigorosos. As pessoas que promovem o satanismo, né? Os artistas que acham bonito se vestir do diabo. Ah, padre, mas o diabo, ele não tem necessariamente chifre e rabo. Eu sei, mas eu sei a intenção de uma pessoa que põe chifre e rabo. Eu sei que o diabo não é vermelho, não tem chifre, nem rabo. Mas uma pessoa que assim se veste, eu sei a quem ela quer louvar. Eu sei a quem ela quer engrandecer. E isso, profanações com as obras religiosas, falta de respeito para com elas, quer dizer, tanta maldade que se espalha, sacrifícios humanos de crianças, de tanta maldade. E essas religiosas diziam: padre, Salmo 126, Salmo 118, versículo 126, Senhor, já é tempo de intervir, diz, o Senhor precisa intervir, o Senhor precisa mudar os planos das nações, o Senhor precisa desbaratar os planos maus dos homens. E eu dizia: é verdade, irmã, e nós precisamos rezar e pedir a intervenção de Deus. Mas é importante também, e isso eu não dizia para elas, são santinhas, dizia também para elas, mas não principalmente para elas, dizia para mim e digo para nós. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, já é tempo de intervirdes no meu coração, na minha vida. Por misericórdia, Senhor, existe muita maldade no meu coração, e eu preciso ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu preciso viver a tua vontade, eu preciso ser obediente, eu preciso ser justo, eu preciso ser puro, eu preciso ser santo. Mas a pergunta é: nós queremos de verdade pedir a Deus que Ele intervenha na nossa vida? Nós queremos de verdade pedir a Deus que Ele desfaça os nossos planos maus, para que a vontade dEle prevaleça? Nós queremos de verdade que Deus nos ensine a amá-lo? Queremos? Olhe, cuidado,
cuidado com o que você reza. Porque, e se Deus resolver atender as suas preces? Você que diz: Senhor, eu quero que o Senhor arranque da minha vida toda a idolatria. Nossa, que prece bonita. Que prece bonita. Eu quero que o Senhor arranque da minha vida toda a idolatria. E quando você isso está rezando, você tem em mente a idolatria que você tem ao dinheiro, o apego que você tem às coisas. E Deus então misericordiosamente atende e lhe tira todos os seus bens. Faz você perder o seu emprego, faz as suas dívidas se multiplicarem, para que você gaste até o restinho que tinha, e você aprenda a viver na pobreza, livre dos ídolos que o aprisionavam. Ah, padre, assim não. Então você não está querendo que Deus intervenha na sua vida. Você quer continuar um egoísta sem vergonha, e que Deus mude a sua vida sem a sua colaboração. Mas Deus não é assim. Santo Agostinho já dizia: o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Este é o querer de Deus. Ah, aí você soberbo. Ah, mas bem que Deus poderia querer diferente, né? Quer dizer, você acha que o seu querer é mais sábio e melhor do que o querer de Deus. Isto é, se Deus assim quer, é porque isso é o melhor para nós. Porque nos ensinará a amar de verdade. Porque de alguma maneira nós provaremos na nossa própria pele, nós experimentaremos na nossa própria carne o nosso desapego dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque nós estaremos amando a Deus e a sua vontade, sofrendo por Deus e pela sua vontade. Porque foi assim que Jesus fez. Quando ele veio fazer a vontade de Deus, ele fez em detrimento da sua vontade. Ele fez em prejuízo, digamos, do seu corpo. Ele sofreu para nos amar. E Jesus quer que nós sejamos como Ele, porque Ele sabe que é o melhor que existe para nós. Sermos como Deus. Não à maneira do diabo, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas à maneira de Jesus, configurando-nos a Ele. Aí você que percebe que quando você rezou pedindo a Deus que Ele libertasse você de toda a idolatria, que Deus arrancasse do seu coração todo apego às coisas desordenadas, e Deus viu que você é uma mulher muito bonita, é um homem muito bonito, e que você tem usado a sua beleza, a sua saúde para o pecado. E Deus lhe envia uma doença que lhe corrói a beleza, que lhe corrói a saúde, mas que faz você aprender a colocar a sua esperança nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Ah, padre, então eu não sei mais se eu quero pedir a Deus que Ele intervenha na minha vida. Pois é, então pense direitinho, para que a sua prece seja verdadeira, de modo que você queira o que Deus quer, como Deus quiser, quando Deus quiser. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós às vezes rezamos o Pai Nosso sem colocar inteiramente o coração naquelas preces. Você de verdade, você quer que seja feita a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu? Você de verdade quer o que você está pronunciando quando você reza um simples Pai Nosso? Entende, meus santos? Uma vida guiada no amor, uma vida guiada pelo egoísmo. Você quer que Deus faça uma obra nova na sua vida, que Deus intervenha na sua vida, que Deus desbarate os seus planos, que Deus desfaça os seus sonhos maus, e que Deus construa uma bela obra na sua vida? Ou você quer continuar construindo a sua zigurate, isto é, aquela torre alta para atingir os céus,
que você continue construindo o homem velho, cheio de orgulho e movido simplesmente pelas suas paixões. Aí você diz, voltemos para aquela oração, você mais nunca vai querer rezar: Senhor, livra-me dos meus ídolos. Mas tudo bem, aí você está lá rezando: Senhor, livra-me dos meus ídolos e da minha idolatria. E você sabe que você é desonesto no seu trabalho, que você é desonesto naquilo que você faz, e Deus misericordiosamente lhe dá a graça de você ser descoberto e preso, e se arrepender dos seus pecados, fazer penitência e morrer na graça de Deus. Mas padre, mas meu santo, a pergunta é: você acredita nisso que Jesus nos disse no Evangelho de hoje? Do que vale o homem ganhar tudo e perder a vida eterna? E perder a própria vida, e perder a sua alma? Isto é, percebe que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos aumente a fé, para que nós vejamos as coisas a partir de Deus e tenhamos a coragem necessária de rezar de verdade, porque não poucas vezes a nós se aplica aquela palavra: Ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós pedimos a Deus uma coisa com a boca, mas negamos com a vida. Nós não queremos de fato aquilo, porque nós não cremos de fato que o melhor é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, custe o que custar. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida pelos caminhos que a Deus aprouver, os caminhos que Deus quiser, que seja feita a vontade dEle. E se o caminho da vontade de Deus, para que eu ganhe a vida que verdadeiramente importa, é perdendo esta a que eu sou apegado, seja feita, Senhor, a vossa vontade na terra, nesta terra do meu coração, como ela é feita no céu. Peçamos, meus santos, que Deus nos ilumine os olhos, que Deus acenda uma fé verdadeira no nosso coração, para que nós peçamos e queiramos viver uma vida guiada pelo amor, e não uma vida guiada pelo egoísmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.